Pessoal, vamos lá então. Nessa aula 2, nós vamos trabalhar com peças com rebaixos e furações e também com rasgos. Os comandos que nós vamos utilizar vão ser linha, círculo, comandos de cota, colinear, role, que é a furação, extrusão e rotacionar. Muito bem. Aqui qual vai ser a ideia? Se a gente for seguir exatamente o passo a passo que está falando aqui, vai criar em alguns momentos que ele vai girar numa posição que a gente não está muito entendendo o porquê, principalmente nessa parte que ele gira de ponta cabeça. Isso vai ser em função da posição que a gente seleciona por aqui. Então a gente tem que ficar meio ligado nesse posicionamento. Vamos lá então. Primeiro passo, selecionar o esboço. E aqui, olha só, se eu pegar o plano XY, ele vai vir para a vista frontal. Se eu pegar aqui na lateral esquerda, no plano YZ, ele vem para a lateral direita. Muito bem, nesse caso aqui agora, o que ele pede para a gente fazer? Ele pede para a gente fazer como se fosse esse L formado aqui, sem nenhuma medida, partindo da linha e partindo da junção dos planos também, que é muito importante, que é esse ponto de baixo aqui. Então, olha lá, partindo daqui, eu vou pegar uma linha de um tamanho qualquer, clico no início, ponho aqui, clico aqui, aqui, aqui e aqui. Fechei. Muito bem. Reparando que, se vocês observarem, ele veio aparecendo símbolos aqui, ó, de perpendicular, quer dizer que uma linha está perpendicular à outra, formando um ângulo de 90 graus. E agora, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente começar a colocar as medidas com o comando de cota. 28 por 26, 8 e 18. Então vamos lá. 28 na parte de baixo, comando de cota. 28 na parte de baixo. 26 na parte de cima. 18 nessa parte da frente aqui e 8 na parte de baixo. 18 aqui e 8 nessa parte de baixo aqui. Muito bom. Quando eu encerrar o esboço, vocês já vão perceber que ele vai ficar numa determinada posição aqui para ele. Ó. Nesse caso, ele já virou numa outra posição aqui. Ó. Repare que ficou diferente dessa posição. É como se eu pegasse o Shift, clicasse com a bolinha do mouse e jogasse ela nessa posição aqui, ó, para ele ficar mais próximo do que ele está fazendo aqui para a gente. E aí eu vou colocar a medida de 42 milímetros e vou dar um Enter lá no comandinho de extrusão. Vamos lá. Comandinho de extrusão, está aqui. Seleciono a figura, repara que ele até está querendo jogar para o outro lado, eu posso até inverter essa posição para ele vir para esse lado de cá. E eu vou colocar o valor para ele de 42 milímetros. Vou colocar aqui 42 milímetros para ele poder fazer essa extrusão para a gente. E vou dar um OK. Perfeito. Dessa forma aqui agora, o que nós temos aqui? Quando a gente apertar o F6, ele vai colocar numa determinada posição padrão. Quando eu aperto F6 aqui, olha só, caiu na mesma posição padrão que está mostrando na apostila de vocês. Vamos rotacionar ela novamente, utilizando esse cubo. Vamos colocar nessa posição aqui e utilizar novamente o criar esboço na face que a gente deseja desenhar. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, clicando no quadradinho do canto superior direito para virar o cubinho da gente. Vou clicar aqui em iniciar esboço 2D, vou pegar nesta face que eu desejo fazer o esboço, e nesse caso você pode perceber que ele simplesmente girou a peça. Então essa parte aqui é a parte de cima que eu desejo fazer o meu desenho. Um pouquinho diferente do que aconteceu aqui, ó. Nesse caso aqui, a peça virou para o lado de baixo, então a gente tem que ficar um pouco atento a essas rotações. Eu vou pegar o retângulo de 2 pontos, vou criar um retângulo para ele. Então, vou vir aqui, retângulo, e vou criar um retângulo aqui para ele. Lembrando que no nosso caso está na parte superior. E agora, eu preciso dizer que essa linha coincide com essa daqui, ó. Que comando que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o comando de colinear. Clico nessa linha, ele coincidiu as duas linhas uma em cima da outra. Ele fez isso nessas duas de baixo, sem problema nenhum. Coincidiu aqui para ele. E agora eu vou colocar as cotas. 20 milímetros do tamanho do rasgo, por 10 milímetros, essa é a dimensão do rasgo, e 11 milímetros de cota de localização. Então vamos lá. 20 milímetros aqui, 20 aqui, 10 milímetros de altura,
E agora 11 milímetros dessa lateral até essa lateral aqui, eu tenho 11 milímetros de cota de localização. Feito isso, eu vou encerrar o esboço, eu já terminei de fazer esse elemento, e nós vamos trabalhar aqui agora com a extrusão, mas com o modo de recortar e não com o modo de criar. Olha só, nós vamos vir aqui na extrusão, vou clicar na figura, ou se tiver apenas uma figura, nem dá tempo para você clicar, ele já entende que essa figura é a única figura que dá para ser extrudada. Só que aqui na parte de saída, na parte booleano, ele tem aqui como unir. E eu vou colocar aqui como recortar. Quando a gente coloca como recortar, ao invés de criar um elemento novo, ele vai cortar um elemento que já existe. Nesse caso aqui agora, a gente pode colocar aqui, ele está falando que vai ter uma distância de 42 milímetros, mas eu posso usar outras referências. Eu posso dizer que ele vai passar todo mundo, vai cortar todo mundo até o final. Nesse caso, como até o final seria a próxima face aqui, ele cortou daqui até aqui, sem problema nenhum. Eu também posso utilizar esta ferramenta aqui, ó, o até, e dizer para ele até qual face eu desejo, que seria, por exemplo, até essa face aqui. Então ele saiu desse local e veio cortando até essa face da qual eu selecionei para ele. Também é uma opção bastante interessante, caso eu não queira cortar o elemento passando por todos os elementos. Eu queira que ele venha até uma determinada face. Com isso, eu vou dar um OK e está pronto essa nossa etapa. Vou apertar o F6 de novo, olha lá, ele ficou nessa posição. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso desenho. Ele também, quando apertou o F3, o F6 aqui, ele acabou jogando numa determinada posição e eu preciso colocar ela nessa posição, fazendo a rotação para girar ele nessa face. Então vamos lá, vou segurar o Shift, bolinha do mouse ou scroll do mouse, coloco nessa posição, porque eu preciso selecionar esta face aqui. Com isso, o que nós vamos fazer? Eu tenho duas formas de fazer esse furo, pessoal. Uma forma mais simples, onde eu acabo selecionando as linhas de referência, e uma outra forma que eu vou mostrar para vocês ainda nessa aula. Olha só, se eu quiser fazer um furo direto, clico no comando de furo, ele pergunta aqui, ó, selecionar posições. Eu tenho que clicar na face que eu desejo. Então, dou um clique na face que eu desejo e ele já começa a criar o furo para mim. O problema disso é que eu preciso colocar aqui linhas de referência para ele poder puxar uma cota. Então eu venho aqui, ó, depois de eu clicar no ponto de referência, eu clico nessa linha de referência para ele puxar essa cota aqui para mim. Esta cota vai ser o valor de 9 milímetros, ó. 9 milímetros vai ser o valor dessa cota. Então, vou clicar aqui e vou colocar o valor de 9 milímetros. Muito bem. Antes de dar Enter ou qualquer outra coisa, eu já venho aqui ó, e clico na segunda linha de referência. Eu vou vir nessa lateral, clico aqui, ele já vai puxar a próxima linha de referência para mim. Essa próxima linha de referência aqui vai dar 21 milímetros cota. Então vamos lá, daqui eu vou colocar 21. Agora eu tenho que determinar qual vai ser o diâmetro desse furo. O diâmetro do furo, ele está dizendo para mim que vai ser de 12 milímetros e a terminação vai ser passante, ele vai atravessar todo mundo. Então vamos lá, o diâmetro desse furo são 12 milímetros e a terminação também vai ser passante, ele vai atravessar a peça inteira. E agora sim eu posso dar um OK e está finalizado esse nosso furo. Ah, Daniel, mas como é que eu poderia fazer esse furo de uma outra forma? Vou dar um Ctrl Z aqui. A gente poderia criar um esboço 2D novamente, criar um esboço 2D e clicar nessa face. E agora aqui eu vou colocar um ponto de referência. Esse ponto aqui, ó, vou colocar o comandinho de ponto, clico na face que eu desejo, venho aqui com o comando de cota e coloco as medidas. Aqui vai ter 9 milímetros, aqui vai ter 21 milímetros. Dessa forma eu encerro o esboço e eu já tenho um ponto para mim de referência. Quando eu entrar no furo, ele já identifica que eu tenho um ponto num sketch, já cria exatamente em cima desse ponto a furação. Coloco o diâmetro que eu desejo e dou um OK. Daniel, qual que é a vantagem de você fazer dessa forma utilizando a criação do esboço? A vantagem é a seguinte. Eu vou entrar no maisinho aqui do furo 1, clicar no esboço 3, botão direito do mouse e editar o esboço. Se, por exemplo, eu quisesse fazer dois furos aqui com 10 milímetros de distância, por exemplo,
e mais um outro furo aqui na lateral, também com 10 milímetros de distância aqui, por exemplo, e encerrar o esboço, o que ia acontecer? Esse furo está feito desse lado, mas eu tinha um outro ponto aqui que eu também quero fazer esse furo. Eu posso fazer uma edição. Clico com o botão direito em cima do furo que desejo editar, venho aqui em editar operações, e agora eu clico novamente nesse outro ponto. Ó. Então ele vai fazer os dois furos. Isso se eu tivesse 10, 15 furos, ele iria assumir todos os pontos como elementos corretos para fazer o furo e iria fazer todos os furos de uma só vez. Isso ajudaria bastante aí o seu processo. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar novamente. Esse daqui seria a situação que a gente precisaria estar fazendo. Agora aqui a gente está querendo colocar ele nesta posição como padrão. O que nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui na posição, vou apertar o F6, ele virou nessa posição aqui para mim. Eu procuro o cubinho na lateral, ó, jogo ele na posição que eu desejo, botão direito, definir a vista atual como inicial, mandar ajustar a vista, belezinha. E vamos dizer que eu queira que essa face seja frontal. Posso clicar aqui, ó, aqui está escrito posterior. Ó. Eu clico nela aqui, ó, essa aqui não é a minha vista posterior. Eu quero que ela seja frontal. Botão direito, definir vista atual como frontal. Belezinha, ele já ficou como frontal para mim. Apertei o F6, ó, aqui a gente já organizou o nosso desenho. Eu tenho a posição da perspectiva isométrica correta e tenho aqui a posição da vista frontal da qual eu gostaria que fosse a vista frontal.